Olá pessoal, bem-vindos a mais um filme aqui do canal Solar Portugal, onde a prioridade é aqui a energia solar, explicar as coisas, ajudar a quem quer montar o seu próprio sistema, no fundo tudo o que tem a ver com energia solar. Se ainda não subscreveram ao canal, estejam à vontade, a ideia aqui é ir crescendo com isto e partilhar mais e melhor informação. Portanto, o vídeo de hoje passa-se para falar um bocadinho sobre como compatibilizar os painéis fotovoltaicos e o inversor que vamos escolher, que no fundo, depois de escolhermos o tamanho de instalação que precisamos, temos de pensar que não podemos escolher o inversor e os painéis sem qualquer tipo de... independentemente, eles têm que ser compatibilizados e para isso é preciso ter aqui em atenção algumas coisas. Portanto, para começar, antes de começar aqui a ver as fichas técnicas, tenho aqui um exemplo de um painel e de um inversor. Antes de irmos lá, podemos pensar aqui um bocadinho na parte elétrica primeiro. Portanto, vamos falar aqui essencialmente de tensão ou voltagem, mede-se em volts, e corrente, que se mede em amperes. Portanto, isto são as duas unidades de medida que é preciso ter aqui em atenção para não exceder aqui os limites do inversor e, portanto, conseguir uma instalação que funcione depois de instalada e não dê problemas. Aqui, para se perceber um bocadinho e rapidamente, a tensão ou voltagem, pode-se fazer aqui uma analogia para a água. Portanto, a tensão é no fundo a pressão da água num tubo, enquanto a corrente ou a amperagem é o volume da água. Isto é um exemplo prático. Nós podemos ter uma bomba de lavagem dos carros de alta pressão, portanto tem água a muita pressão, mas o caudal é relativamente pequeno, sai de lá pouca água. Ou podemos ter uma conduta de água que traz água da barragem de Castelo de Bode para Lisboa, é baixa pressão, e, no entanto, tem um caudal enorme, ou seja, o caudal é a amperagem, é a quantidade de, digamos assim, o caudal, o volume por segundo que passa, e a corrente, e a tensão ou voltagem é a pressão que temos na tubagem. Portanto, isto é uma analogia para se perceber melhor. É importante também dizer aqui que, quando fazemos a ligação dos painéis solares, ou de qualquer circuito elétrico, mas aqui falamos sempre de painéis solares, há dois tipos de ligação que podem ser feitos. Há a ligação em série e a ligação em paralelo. Isto é importante na forma como ligamos os painéis. Regra geral, atualmente, e porque os inversores conseguem trabalhar a elevadas tensões, a ligação que se faz é a ligação em série. Portanto, neste sentido, a ligação em série liga o positivo com o negativo consecutivamente, e isto faz com que a voltagem ou tensão do circuito é a soma de todas as voltagens dos vários, neste caso, nos vários elementos que são os painéis solares. Portanto, imaginando os painéis solares, cada um produz 40 volts, se eles são ligados, o positivo de um ou o negativo do outro, e consecutivamente, a tensão final é a soma das tensões dos painéis e a corrente final é a corrente de cada painel. Uma ligação em paralelo é o oposto, portanto, a tensão de cada circuito mantém-se e a corrente é somada. Aqui, no caso como disse, no caso dos sistemas fotovoltaicos, é a ligação em série que se faz mais vezes. Portanto, feita esta pequena introdução, espero não ter confundido ninguém, vamos aqui passar aqui à parte do exemplo das fichas técnicas. Bom, como disse, tenho aqui um exemplo de um painel solar e de um inversor também, ambos que se utilizam, se não estes, muito parecidos aí nas várias instalações. Neste caso, o painel solar é aqui da Axitec. É um painel solar que vai de 395 a 410 watts. Portanto, tem aqui os vários modelos, consoante a potência. E vou falar aqui um bocadinho sobre as várias informações que vêm aqui na ficha técnica, tanto do painel, o tal Axitec, como aqui do inversor híbrido Huawei Sun 2000. Neste caso é o de 4000 watts monofásico. Portanto, este é aquele inversor da Huawei que permite, caso se pretenda, a ligação à bateria, e temos aqui todos os dados. Portanto, a ideia aqui é fazer aqui uma introdução a isto e depois pensar quais são os limites de um e do outro e tentar fazer aqui uma compatibilização para não excedermos nunca os limites de segurança que eles trazem aqui na ficha técnica. Portanto, aqui os painéis, obviamente, o que toda a gente conhece é a potência. E está aqui diferentes tipos de painéis consoante um teste que eles fazem lá, mas no fundo é sempre a mesma família. Se o painel lá no ensaio é ligeiramente mais potente, é associado aqui a uma gama diferente. Portanto, temos aqui esta potência, chamada potência nominal. Isto é uma potência que é, no fundo, obtida em laboratório. Isto não é possível, ou regra geral não se consegue atingir estas potências numa instalação. Isto é, no fundo, uma medição teórica, sob condições ideais de
de irradiação solar, de temperatura e pronto, condições laboratoriais, digamos assim. O mais normal é ver sempre aqui, numa instalação, um pequeno decréscimo deste valor, que é o valor de laboratório, para um valor real. A voltagem nominal ou de funcionamento, portanto isto, digamos assim, quando o aparelho está a funcionar normalmente, é esta a voltagem que ele produz. Portanto, isto é um painel de 144 células, portanto já é daqueles maiorzinhos, tem 2 metros de altura por 1 metro de largura. Portanto, é aqueles... Ele é 144 células, mas também é conhecido por 72, isto são meias células. Mas pronto, importa dizer que é os painéis maiores, 2 metros por 1 metro. Portanto, potência, voltagem de funcionamento ou nominal, e depois a corrente, voltagem, tensão, ou depois a corrente de funcionamento, também o nominal. Portanto, ele ao produzir 400 watts aproximadamente, funciona com 40 volts e 9,8 amperes. Portanto, a potência é obtida pela multiplicação destes dois. Portanto, também aqui para aqueles que gostam mais de matemática. Depois, chegam aqui outros valores importantes. Neste caso, a corrente de curto-circuito. Podemos considerar isto como a corrente máxima que o painel consegue produzir. E já vamos ver onde é que isso vai ter importância aqui com o inversor. Portanto, ele normalmente, a funcionar produz 9.8, 9.9 por aí. A corrente de curto-circuito, ou corrente máxima, anda aqui nos 10.6, 10.7, 10.8. A mesma coisa para a voltagem. A voltagem em circuito aberto também é maior do que a de funcionamento e produz 48 volts, 48,73, quase 49. Portanto, isto é no fundo os valores máximos. Aqui a eficiência está relacionada com a potência do painel e com a sua dimensão, com a área. Obviamente, quanto maior, melhor, mas no fundo o que nos interessa é saber aqui a potência e a dimensão do painel. Mais o que é que há aqui de importante? Temos aqui um limite de voltagem de tensão do sistema, portanto não podemos ultrapassar os 1000 volts. Imaginando que o inversor até aguentava mais do que um sistema com mais de 1000 volts, o painel não está dimensionado para isso, portanto temos sempre que manter a voltagem abaixo disto, a tensão, e esta tensão obtém-se, lá está, se for uma ligação em série, que é o normal, ligamos um painel ao que está ao lado, consecutivamente, e vamos ter, normalmente é esta voltagem que interessa, a voltagem máxima. Nunca podemos, vamos somando 48.55 ou qualquer coisa, vezes não sei quantos painéis, e nunca podemos ultrapassar aqui os 1000 volts. Falando aqui um bocadinho sobre o inversor, portanto este é o tal inversor híbrido da Huawei, 4000 watts, valores importantes aqui. Portanto, a Huawei recomenda um máximo de painéis instalados 6000 watts, ou seja, apesar do inversor ser de 4000, eles permitem ligar 6000. Isto é para quê? Ele obviamente nunca vai produzir mais do que os 4000 watts de potência, mas em condições de luz que não são ideais, por exemplo de manhã ou num dia de inverno que o sol não esteja muito alto como no verão, ele, por ter este sobredimensionamento, vai permitir que se aproxime sempre da sua potência máxima. O que é que acontece se tivermos 6000 watts de painel e tiver um dia de verão espetacular? O que acontece é que ele vai crescer a sua produção conforme o dia vai avançando, chega aos 4000 e não passa daí. Portanto, temos aí no fundo um desaproveitamento, mas com vantagem nos dias de menor sol ou com outras condições atmosféricas. Depois chegamos aqui à tensão máxima de entrada, 600 volts. Ou seja, nós ao ligarmos os painéis todos em sequência, não podemos ligar uma tensão superior a 600 volts. Depois, tensão de início, de funcionamento, 100 volts. Ou seja, o inversor só começa a funcionar quando a tensão no sistema, portanto, se chegássemos lá com um multímetro e medíssemos a tensão entre o polo positivo e negativo dos cabos que vêm dos painéis, só quando essa tensão é superior a 100 volts é que o inversor entra em funcionamento e começa a produzir energia. Isto tem influência quando? Por exemplo, temos aqui um sistema com este inversor e vamos-lhe instalar e só vamos instalar dois painéis destes de 400 watts. Ora, o que é que acontece? Cada painel, em funcionamento normal, só produz mais ou menos 41 volts. Ora, apesar de eu ter 800 temos dois, portanto 41 mais 41 dá 82 volts, tenho 800 watts de painel instalados a produzirem 82 volts, mas o inversor nem vai produzir nada, porque ele, até se ultrapassarem os 100, ele nem liga nenhuma ao que está a acontecer nos painéis. Ou seja, isto é uma coisa muito importante,
principalmente em sistemas mais pequenos, com 2, 3 painéis, é importante perceber se o nosso inversor é compatível com sistemas de poucos painéis, porque não interessa nada ter um sistema de 800 watts com 2 painéis destes, se a voltagem de funcionamento normal nunca vai ultrapassar a voltagem mínima do inversor. Portanto, isto é fundamental para perceber se estamos aqui com um número de painéis adequado ou não. Isto, no fundo, diz-nos o número mínimo de painéis, a voltagem de início de funcionamento. A voltagem máxima diz-nos o número máximo de painéis. Portanto, sabendo sempre que temos que somar, neste caso do início, a voltagem de funcionamento, no caso da voltagem máxima de entrada, é a voltagem máxima que o painel pode ter. Isto aqui é, no fundo, também parecido aqui a isto, não é? Portanto, a voltagem de entrada deve ser mais ou menos entre estes dois valores. Aqui temos outro fator muito importante, que é a corrente máxima de entrada por MPPT. MPPT é a mesma coisa de dizermos a string. Portanto, neste caso, este inversor permite ligar duas strings, que é esta questão aqui, ou seja, podemos fazer duas cadeias de painéis e ligá-las, duas cadeias de painéis em série, obviamente, ou seja, ligados, positivo de um, negativo do outro, e ligá-los ao inversor estas duas cadeias. Pronto. O que é preciso ter mais atenção aqui? Temos a máxima corrente de entrada por string, 12,5. Ou seja, não podemos pôr aqui uma corrente maior que 12,5. Corrente de funcionamento. E máxima corrente de curto-circuito, 18,5. Ora bem, nós a corrente de curto-circuito vimos buscar aqui. Ou seja, aqui não temos problema nenhum. Estamos bastante folgados, o painel produz 10,8 amperes, por exemplo, e aqui ele aguenta com 18. Por outro lado, máxima corrente de entrada de funcionamento, 12,5, e o painel produz no máximo 10. Ou seja, estamos bem a nível de corrente, estamos bem. Ou seja, pensando aqui como é que nós poderíamos fazer aqui, imaginando que queríamos montar aqui um sistema de 6.000 watts, apesar do inversor ser de 4.000, vamos maximizar aqui e colocar aqui o máximo que temos. Já vimos que com estes painéis não temos problemas de corrente, tanto em funcionamento como em curto-circuito, ela está sempre dentro dos valores e folgado. Agora vamos ver aqui a voltagem. Portanto, isto para ter 6.000 watts com painéis de 400, precisamos de 15 painéis. 15 painéis destes aqui. E 15 painéis em termos de máxima corrente de entrada, 15 painéis produzem 15 vezes, vamos dizer-lhe, 49. Deixa eu fazer aqui 49 vezes 15. 735 volts. Ou seja, se quisermos instalar os tais 15 painéis para produzir os 6.000 watts, não os podemos colocar, porque eles todos colocados em série, se fizermos 15 vezes esta tensão máxima de funcionamento, dá-nos um valor de 735 volts. Ora, excede claramente o que está aqui. Qual é que é o caminho? É separar os painéis, por exemplo, em dois conjuntos de 7. Ou um de 7 e um de 8. Nesse caso, temos mais ou menos 350 volts por cada string. Ora, 350 é bastante mais do que a tensão mínima, portanto estamos bem, e também está folgado para a tensão máxima. Ou seja, está longe aqui dos 600, pomos uma string com 7 painéis, outra com 8, chegamos aos 6.000 watts, mas nunca excedemos aqui as tensões de entrada e e a tensão de começo também está bastante inferior aos 350 volts. Portanto, quer dizer que de manhã, quando começa a dar o sol no painel, ele não vai ter dificuldade em ultrapassar os 100 volts e começar a produzir energia. Neste caso, para os tais 6.000 watts, o ideal seria então duas strings, o mais equilibradas possível, portanto tendo 15 painéis, uma com 7, outra com 8, por exemplo, e ficávamos com um sistema equilibrado e que produzia aqui a potência. Imaginando, por exemplo, que nós fazíamos as contas ao número de painéis e tínhamos, por exemplo, fazíamos a tensão dos painéis vezes o número de painéis e dava muito próximo dos 600. Não convém. Temos de ter sempre aqui uma folgazinha para baixo. O que é que acontece se ligarmos os 700 volts à entrada do inversor? Ele provavelmente vai dar erro e não vai andar para lado nenhum. Não quer dizer que
vai começar logo a fazer fumaça e a dar problemas, mas provavelmente vai ser necessário reconfigurar o inversor para ele funcionar. Portanto, era aqui esta introdução aqui às fichas técnicas, que eu acho que também é pertinente. Isto depois, as fichas técnicas, principalmente a do inversor, tem mais uma série de dados a ver com baterias, etc. Mas neste caso aqui, para compatibilizar os painéis com o inversor e termos a potência que achamos adequada para a nossa instalação, isto são as principais considerações que temos que ter. E pronto, pessoal, é isto. Isto é uma parte importante das instalações. Para que tudo corra bem, convém ter estas continhas simples em consideração. E nós vamos continuando aqui a fazer mais vídeos e espero que tenham gostado. Deem um like para isto aparecer no YouTube mais gente. Subscrevam. A energia solar veio para ficar, portanto, deem uma força, porque nós estamos aqui a esforçar também para fazer aqui conteúdo de qualidade. Um abraço, tudo bom.